Oi, gente, tudo bem? Hoje eu queria falar de uma postagem que o Padre Fábio de Mello fez ontem no Instagram dele, que foi a missa que ele fez, né, no domingo, no Dia das Mães, e a homilia que ele fez, que foi maravilhosa, que na verdade eu acho que foi uma homilia de constelação, de terapia, e foi tão linda, foi tão sensível, tão profunda, que eu decidi copiar as falas dele na homilia e eu gostaria de ler aqui para vocês, porque é tão belo que não tem como não compartilhar. E é tudo aquilo que a gente fala na constelação e que a gente fala na terapia, né? Que é o caminho do se conhecer, do se amar. Então eu gostaria de ler para vocês. Fomos educados de uma forma diferente. Sempre compreendemos que para chegar a Deus temos que nos deslocar fisicamente. Ir à igreja, ir à Aparecida, ir à Terra Santa, lugares sagrados. Lugares santos que merecem ser visitados, mas, lamentavelmente, esqueceram de nos dizer que, se nós quisermos chegar ao lugar mais santo e mais sagrado do mundo, nós teremos que andar dentro de nós. Para mim, quem não anda os caminhos interiores ficará privado da verdade e da vida. Poderá até ter tocado alguma coisa, mas sempre superficialmente. A maneira mais eficaz de chegarmos a Deus é chegando em nós. É muito lindo, né? E como às vezes é difícil, como é difícil andar dentro de nós, porque não gostamos e temos receio do que vamos encontrar. Quando a gente vai fazer um processo terapêutico qualquer, uma terapia, uma constelação, tudo isso faz a gente começar esse caminho interno. E esse caminho interno, às vezes, é muito dolorido mesmo, porque a gente tem medo do que a gente vai encontrar, né? Então, a gente fica com muita resistência. Muitas vezes, a gente até começa um processo terapêutico e abandona. Porque quando a gente começa a entrar em contato com a gente mesmo e com as nossas dores e com as nossas sombras, a gente abandona. Os caminhos internos são os mais difíceis. Tem tanta coisa na nossa história que não gostaríamos de lembrar. Tanta coisa do passado que eu queria esquecer. Para que eu vou lembrar? Por que o processo terapêutico é tão difícil para algumas pessoas? Às vezes as pessoas ouvem, né, daquelas pessoas que mais a amam. Você precisa fazer uma terapia, você é tão difícil, você tá tão duro, vamos lá, faz uma terapia. E as pessoas não vão, elas têm uma grande resistência, né? A gente costuma olhar para todos os órgãos, para o coração, para o estômago, para o intestino, a gente cuida de tudo e a gente não cuida da mente, né? Que é o que nos comanda. Então, por que o processo terapêutico é tão difícil para algumas pessoas? Porque vamos cutucar a casquinha da ferida, que aparentemente está cicatrizada, mas que por trás existe muita inflamação. Inflamação esta que está matando a nossa carne. E é interessante essa parte que ele fala isso porque todas as nossas doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, elas começam na mente, elas começam nos pensamentos adoecidos. E depois de um pensamento adoecido que não foi visto, que não foi acolhido, que não foi curado, a gente adoece no corpo físico. Então é interessante ele falar disso, né? Que por trás da nossa casquinha, que a gente não quer tirar a casquinha, está uma inflamação que está comendo a nossa carne. Então, continuando, ele começa a falar então sobre os filhos,
sobre as mães, né? Sobre criar filhos. Nós não sabemos curar nos nossos filhos as doenças deles. Para isso existe terapia. A gente sabe fazer filho, mas saber criar é outra coisa. Quando eu sou pai ou mãe de um filho, eu preciso antes ter curado em mim tudo aquilo que foi doente na relação com os meus pais. Porque senão, eu corro o risco de repetir com os meus filhos os erros que cometeram comigo. Isso é o que a gente vê na constelação. Constelação familiar é isso, né? É a gente olhar para as nossas dores que vêm da nossa família. Normalmente, os erros que os pais da gente cometeram com a gente, provavelmente os nossos avós também cometeram com eles. E se os nossos pais não se curam, eles passam para a gente essas dores. E se a gente não se cura, a gente passa para os nossos filhos. E aí a gente fica nessa repetição de padrões doentios, onde está todo mundo sofrendo e ninguém está sendo curado, ninguém está sendo feliz. Educação afetiva, emocional é difícil. Ser mãe é mais do que colocar no mundo. É você estabelecer com aquele filho que você colocou no mundo uma relação de responsabilidade. Eu quero que o meu filho seja feliz naquilo que eu não fui. Isso é muito lindo, né? Porque às vezes a gente dá para os nossos filhos aquilo que a gente não teve, mas a gente não se preocupa com o principal, que é conseguir ajudá-los a ser felizes naquilo que a gente não foi feliz, né? No que nos faltou, no amor que nos faltou, no cuidado, na atenção. Porque às vezes, quando nós não corrigimos dentro de nós as nossas frustrações, nós não suportamos nem a felicidade dos nossos filhos. E aí ele dá um exemplo que ele vê muito isso, que são às vezes mães que não suportam a felicidade das próprias filhas, porque ele dá o exemplo de uma mãe que às vezes queria, por exemplo, ser muito livre, ter uma vida diferente do que ela teve, e quando ela se depara com a liberdade da filha, ela não fica feliz, porque é como se ela pensa que, por que ela pode ser feliz se eu não fui? Porque ela tem o direito de ser feliz se eu não fui, né? Os caminhos de dentro é que nos revelam as podridões que ficam escondidas. Permitimos que os meninos e as meninas doentes fiquem dentro de nós. Vivemos sobre as suas ordens. Então a gente fica como adulto vivendo sob as ordens de uma criança, que é a nossa criança que está lá abandonada, carente, doente, triste, magoada, deprimida. Então a gente fica com uma vida de adulto que deveria ser maravilhosa, cheia de coisas boas, cheia de decisões bem tomadas, e a gente toma decisões e se baseia no comportamento infantil, nas dores. Quando a gente sofre um trauma na infância, é como se a gente ficasse lá estacionado naquela idade em que a gente sofreu o trauma. Como é triste sermos adultos machucados e comandados por crianças adoecidas. Então a gente é adulto machucado e comandado pelas nossas crianças adoecidas. Então ele continua: ande para dentro. Quem me dera ter pessoas na minha vida que me fizesse o tempo todo andar para dentro. E ele fala da importância da gente ter na nossa vida essas pessoas que nos fazem caminhar para dentro. Sabe aquela pessoa que o tempo todo te cutuca, fala, mas vai, você tem que olhar para isso está te incomodando, está te fazendo sofrer, você merece ser curado dessa dor, olha para isso. E às vezes a gente se incomoda com essas pessoas, né? Então ele fala, nós precisamos de estímulos, o ser humano precisa de estímulo, quem nos estimula são essas pessoas. Deixamos de ser escravos de tudo aquilo que nos escraviza. Precisamos deixar isso, né? De ser escravo de tudo que está nos escravizando, essa criança nossa sofrida que está nos escravizando. Às vezes nós nos apegamos em cargos, em pessoas e em situações que nos adoecem, que nos fazem involuir.
Ou seja, hoje em dia a gente está muito preso em tudo que é raso. As relações são rasas, as amizades são rasas, o cargo é um cargo que te dá poder, mas é uma coisa rasa. Então a gente está preso nisso, porque tudo que é profunda, tudo que nos leva a uma melhor compreensão de nós mesmos, a gente não quer, a gente corre. E aí ele começa a falar sobre o gerar das mães, né? Que toda mulher gera um filho, que isso é maravilhoso, mas ele fala, todos nós podemos gerar, inclusive os homens. Mas gerar o quê? Gerar um novo eu. Todo santo dia eu preciso voltar ao ventre, eu preciso nascer de novo, ser refeito, ser curado. Eu preciso ser libertado, para que eu não seja refém do meu eu adoecido que vive dentro de mim. Então é lindo, né? É isso mesmo, todo dia eu tenho que me curar, todo dia eu tenho que cuidar de mim, todo dia eu tenho que nascer de novo, nascer melhor. Muitas chagas que sangram ainda dentro de nós existem na nossa criança interna, mas só você pode se curar. Você pode até ter ajuda, mas a responsabilidade da cura é sua. Ou seja, você pode ter a ajuda do seu terapeuta, mas só você pode ir ao terapeuta, ele não pode te buscar em casa. A decisão de ir, de se curar, é sua. Que nós tenhamos a ousadia de voltar ao ventre da vida, para que possamos ser refeitos e que toda a nossa riqueza possa ser manifestada. Então é isso, gente. Eu achei muito lindo esse texto, achei extremamente profundo, de um homem que tem uma sensibilidade imensa com a alma humana, né? Tem muita gratidão por ele, pelas coisas lindas que ele escreve. E é isso que eu desejo, que você tenha força, coragem de fazer esse caminho dentro de você mesmo, tá bom? Um beijo, obrigada.